Olá mais uma vez, esse é o meu canal e hoje nós vamos falar sobre censuras eclesiásticas, um dos nossos capítulos da Confissão de Fé. E hoje nós vamos meditar no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que é um texto bastante aí que fala muito sobre esse assunto de disciplina e a importância da disciplina no meio da igreja e como isso tem faltado nas igrejas, não só presbiterianas, mas na igreja em geral, no mundo protestante em que vivemos desde a Reforma Protestante. A disciplina eclesiástica ela era bem mais aplicada no contexto da Reforma, mas ela foi perdendo a sua importância ao longo do tempo e hoje atualmente praticamente ela não é aplicada e existem alguns pecados que são mais levados em consideração que outros e até esses outros pecados que são esquecidos, eles são bem mais fatais e mais letais para a igreja que esses pecados que geralmente são pecados que envolvem escândalos que são dados mais credibilidade. Eu não estou dizendo que nós não devemos dar credibilidade e importância à gravidade de pecados com escândalo, como por exemplo adultério, mas também nós devemos dar a devida atenção a pecados de fofoca, por exemplo, semear discórdia no meio dos irmãos. Então, o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 3, ele começa com Paulo afirmando assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Esses são os 5 primeiros versículos aqui do livro de 2 Tessalonicenses capítulo 3. Então, irmãos, Paulo, ele já havia falado aqui sobre esse assunto na primeira carta aos Tessalonicenses. Se nós formos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11, nós vamos ler: E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordeno. Tem um grande problema aqui. Por quê? Porque rebeldia, irmãos, na igreja é simplesmente uma atitude de pecado que o irmão está vivendo e ele não quer se arrepender. E aqui o contexto é muito peculiar, a gente vai ver porque Paulo está falando sobre disciplina no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Ele aqui vai falar mais uma vez sobre a disciplina, introduzir, o que gerou um grande problema de rebeldia aqui na segunda carta de Paulo. Ele vai passar sobre isso na primeira carta, mas ele vai especificar, ele vai dedicar o capítulo, que é o capítulo 3, sobre isso na segunda carta dele aos Tessalonicenses. O problema é do comportamento, certo? O problema comportamental, ele resulta de um problema teológico, de uma falsa concepção que alguém tem sobre a teologia. A falsa teologia gera um problema comportamental. As pessoas se comportam de forma inadequada porque a teologia delas está errada. A forma dela de crença está errada e isso reflete nas ações, isso reflete nas atitudes. É isso que estava acontecendo na igreja dos Tessalonicenses. Eles tiveram a compreensão errada do estudo de Paulo, do ensino de Paulo, da revelação que Paulo recebeu de Deus. E dessa compreensão errada gerou uma atitude errada que acatou
em prejudicar toda a igreja. Qual foi esse ensino? Quando Paulo ele vai falar sobre a segunda vinda do Senhor, esses homens vão atrelar a segunda vinda do Senhor ao tempo deles, ao tempo que eles estavam vivos. E atrelando isso, eles vão dizer assim, porque a gente precisa trabalhar, porque a gente tem que trabalhar. Eles estavam usando a segunda vinda do Senhor como desculpa para não trabalhar. E o que é que estava acontecendo? As pessoas que trabalhavam dentro da igreja estavam sendo obrigadas a sustentar essas pessoas que não queriam trabalhar. Paulo, no capítulo 3, ele vai bater de frente quanto a isso. Ele não vai aprovar a prática, não vai aprovar essa prática. No versículo 1 ele diz, finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Paulo ora pela evangelização, Paulo ora pela propagação da palavra na igreja em Tessalônica, para que se propague, certo? A palavra que propague é traduzida como um corredor numa linha reta aqui, num corredor numa reta, rápido, voar, alcançar um resultado promissor sobre aquilo, propagar, alcançar. Paulo entendia que mesmo que se os seus mensageiros fossem presos, o evangelho ele não estaria preso por causa do poder de Deus, por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então, ele acreditava nisso. Ele sabia da capacidade do evangelho, ele sabia do poder que o evangelho tinha para salvar, e ele sabia que mesmo os seus mensageiros presos, os seus evangelistas mortos e torturados, o evangelho, ele não podia, de forma nenhuma, ser calado. Então, ele orava e pedia oração pela propagação do evangelho. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Aqui nós temos Paulo, mais uma vez, pedindo oração agora especificamente no versículo 2 por proteção espiritual, e ele sabia que Satanás podia levantar homens para atrapalhar o ministério. O próprio Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz que é barrado por Satanás. Então ele entende o poder de Satanás, ele não é apático a isso. E Satanás ele vai agir usando homens que são perversos, usando homens ímpios, para até usar de meios legais, fazendo com que o evangelho não se propague. Paulo ele estava muito atento a isso. E nos versículos 3 a 5 nós temos o Senhor, ele vos confirmará e guardará do maligno. Por quê? Porque Paulo sabia que Deus era fiel para proteger a igreja. O inimigo age de várias formas contra a igreja, dentro e fora. Até no nosso desânimo, o inimigo pode nos usar, mas Paulo sabia o poder de Deus e o plano que Deus tinha para a sua igreja. E Paulo fala dos crentes que estavam levando Deus a sério. Nós também temos confiança, versículo 4, em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-lo. Paulo agora está falando diretamente aos irmãos compromissados da igreja de Tessalônica, aqueles que ele tinha plena confiança. E a igreja, ela tem que se privar, ela tem que se proteger das investidas do maligno. E é muito pior uma igreja sem Deus do que uma igreja atacada pelo maligno. Porque a igreja atacada pelo maligno, a maioria delas está, mas Deus está protegendo a igreja. Mas a igreja sem Deus é aquela igreja que vai ser atacada pelo maligno e ele vai ter uma eficiência nisso, porque ela não tem a bênção nem a aprovação de Deus naquele ministério. Então nós temos que buscar, como igreja, sempre agradar a vontade de Deus na sua
palavra. A igreja precisa sempre estar tapando as brechas. Qualquer brecha de escândalo, qualquer brecha de fofoca, ela tem que buscar tratar isso, no caso da igreja presbiteriana, num conselho de presbítero. Os irmãos precisavam de constância. Veja o versículo 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Essa constância, ele é traduzido aqui no grego como hipormone, ou seja, é uma paciência triunfadora de Cristo. É a paciência triunfadora de Cristo. Só se adquire essa paciência em Cristo, com certeza. Versículo 6, ele vai começar a tratar do problema específico que estava acontecendo nessa igreja. Veja o versículo 6, acompanhe comigo você com a sua Bíblia, de preferência revista e atualizada. Diz assim no versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Os irmãos deveriam se apartar da desordem que estava se instalando na igreja. É claro que Paulo, o público-alvo dele aqui são os irmãos crentes, é o trigo aqui da igreja de Tessalônica. A disciplina, irmãos, ela não visa humilhar ninguém. A disciplina, ela não visa prejudicar ninguém, mas influenciar os outros. Mas para que os outros também sirvam de exemplo. Porque se a disciplina não é usada aos faltosos, os faltosos vão influenciar a igreja. É uma guerra interna que se estabelece aqui na igreja. E existem pessoas, irmãos, que constantemente, existem pessoas na nossa igreja que elas precisam ser disciplinadas. E no caso da igreja presbiteriana, é o conselho quem disciplina. E se o conselho ele é omisso a isso, nós temos um grande problema na igreja que não disciplina com amor. Então, é interessante uma palavra que ele vai usar aqui, ele vai dizer assim, que vos apartei de todo irmão que ande desordenadamente, ou seja, fora de ordem, fora do caminho do Senhor. Você deve se apartar desse irmão que está na igreja e vive uma vida fora de ordem, uma vida desordenada. Nesse caso, eles pararam de trabalhar e eles pediram para ser sustentado por quem estava trabalhando. Eram irmãos aqui sanguessugas. Os gregos, eles odiavam o trabalho braçal e eles observaram esses filósofos, observaram esses ensinamentos. E eles pararam de trabalhar e, muito pior, usaram a segunda vinda de Cristo como desculpa, dizendo, se Cristo está vindo, porque eu preciso trabalhar. Paulo está dizendo, vocês devem se apartar desses irmãos que buscam a desordem. Versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo recomenda a imitação do exemplo apostólicos. Existem pessoas fofoqueiras dentro da igreja, existem pessoas desocupadas, farejando a vida alheia. O ócio não é bom para a vida cristã. Elas não fazem nada e elas só ficam prejudicando a igreja, espalhando boatos. O Senhor, ele abomina fofoca, ele abomina o semear discórdia. E é assim como Paulo vai lidar com os faltosos. Ele vai dizer para os crentes, se afastem dessas pessoas e nos imite. Nós temos um grande exemplo para passar para vocês. Então, nós temos aqui versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia,
trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para nos imitardes. Então, irmãos, ele está dizendo assim, sigam o nosso exemplo. Nós trabalhamos. Não que vocês não tenham a obrigação de nos sustentar, porque vocês nos sustentariam com alimento físico e nós nos sustentamos com alimento espiritual. Não que a igreja não tivesse a obrigação, mas para passar um bom exemplo de trabalho, aqueles homens, incluindo Paulo, eles preferiam trabalhar para mostrar um bom exemplo de trabalho para aqueles irmãos e a constância com que eles eram no evangelho que ia influenciar e impactar aquela igreja que estava recém-convertida. Então, isso era muito importante e ele diz assim, olhem para nós, como a gente labuta para conseguir o nosso pão. É assim que vocês devem seguir também. Olhem para o nosso exemplo. É interessante, irmãos, existe um local que se chama Uberlândia e na Uberlândia é crime ser mendigo. Veja que coisa interessante. Por quê? Porque lá tem tanto emprego, lá sobra emprego, que ninguém tem o direito de pedir esmola. Veja que bênção e como seria uma bênção se isso acontecesse no Brasil. Mas veja o versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aqui não é o caso, irmãos, de uma pessoa desempregada. Não é o caso. Não é um caso de uma pessoa que não tem emprego. Mas eles não queriam trabalhar. Essa é a ideia. Não querer trabalhar é pecado. Trabalho é uma ordenança de Deus, trabalho está no princípio da criação. É errado eu não querer trabalhar. Aqueles homens não é que eles estavam desempregados, eles tinham a oportunidade de trabalhar, mas eles não queriam trabalhar. E Satanás, ele vai buscar um meio de desunir a igreja. E esse meio era muito forte. Por quê? Porque o ócio não é de Deus, principalmente para a raça humana. É muito perigoso quando a gente não está fazendo nada. Veja o caso de Davi com Betseba. Numa tarde, eles estavam desocupados e aí Satanás atuou e Davi adulterou. Paulo está aqui, irmãos, condenando a preguiça. A preguiça não é de Deus. Existem vários tipos de disciplinas na igreja, irmãos. E cada caso ele deve ser tratado pelo conselho. Por isso que a igreja presbiteriana, tão bem, biblicamente falando, se submete a um conselho. Existe o pecado intencional, e esse merece uma disciplina mais rigorosa. Existe o pecado por ignorância, e esse merece um tratamento diferenciado. Existe um pecado súbito. O que é um pecado súbito? É aquele pecado daquele irmão que nunca fez nada de errado, pelo menos em público, e subitamente ele comete aquele pecado. Isso também deve ser levado em consideração. Tudo tem que ser levado em consideração. É claro que cada pecado tem a sua consequência e o pecado não deixa de ser pecado. Só que cada pecado ele tem a sua consideração diferenciada. Pecados de contendas. Esse também merece uma disciplina maior e uma importância maior para o conselho. E também imoralidade flagrante. Coisa que acontecia muito naquele contexto. E ainda acontece hoje através de vídeo, através de fotos. Esses pecados estão constantes nas igrejas, meus irmãos. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, versículo 6, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Voltando aqui para o versículo 6, disciplina dos preguiçosos. Qual é a disciplina dos preguiçosos? Afastamento
da comunidade. É preciso que a igreja toda abrace a disciplina e não só o conselho. E veja como a igreja ela não está madura para disciplinar, porque os primeiros a criticarem o conselho ou o pastor muitas vezes são os próprios membros. E isso não deve acontecer. A igreja deve ajudar o pastor, deve ajudar o conselho na disciplina. Isso é fundamental. Não apenas o conselho, mas que vos aparteis. Vocês, membros da igreja, versículo 6, que vos aparteis. Não era para ficar babando o disciplinado. Não é para ficar babando o disciplinado. Não é para ficar passando a mão na cabeça do disciplinado, indo contra a ordenância do conselho. E o erro deles não era de ignorância, porque o ensino já havia sido dado na primeira carta aos Tessalonicenses. Eles não estavam ignorantes contra isso. Aquilo era um pecado intencional e o tratamento deveria ser diferente. Pulando um pouco, irmãos, para o versículo 14, veja que coisa interessante. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Não devemos nos relacionar com o disciplinado, ou seja, eu não posso passar a mão na cabeça dele. Isso não pode acontecer. Versículo 15. Todavia, não o considereis por inimigo, nem adverti-o como irmão. Existe o 8 e o 80, os dois extremos. Eu não posso me associar a ele a ponto de eu não encobertar o pecado que ele está sendo disciplinado. Mas ele não é o meu inimigo. Ele não é o meu inimigo. Aqui Paulo está direcionando sua carta a cristãos rebeldes, a irmãos rebeldes. Paulo não considerava esses irmãos joio, não considerava. Paulo considerava eles como irmãos. Por quê? Porque nós disciplinamos filhos. A igreja disciplina filho e não disciplina inimigo. Se fosse inimigo, Deus não estaria, desculpa a expressão, nem aí para eles no termo de disciplina e visando eles corrigirem o problema. Então aqui nós não estamos falando de ímpio, mas estamos falando de irmãos rebeldes que estavam contra a palavra de Deus. Deus estava ordenando que aquela igreja acolhesse a disciplina. Versículo 6 vai nos provar a isso. E a igreja, ela previne o erro quando ela segue bons exemplos. Quando ela segue bons exemplos, versículos 7 a 9, aqui o exemplo de Paulo, ela vai progredir. Paulo usava-se como exemplo para aqueles homens. Veja o amor de Paulo aqui, como isso é interessante. Versículo 10, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então Paulo vai dizer agora a raiz do problema, a raiz aqui da importância da disciplina desses irmãos. Por quê? Porque eles estavam sendo pesados para os irmãos que estavam trabalhando, porque eles queriam ser sustentados por esses irmãos. Quem trabalha não dá trabalho. Quem trabalha não dá trabalho. Quem não trabalha dá trabalho. O trabalho é um padrão de Deus, que foi estabelecido antes da queda. O trabalho é estabelecido antes da queda. Depois da queda, esse trabalho ele é penoso. Esse trabalho vai tirar o nosso suor, vai nos cansar por causa do pecado. Mas não é que o trabalho passa a existir como pecado e como consequência desse pecado. De forma nenhuma. O fato de termos um exemplo negativo não é um incentivo para imitarmos maus exemplos. Nós precisamos lutar contra isso. Lutar contra isso. Aqueles irmãos, eles não podiam seguir
aquela parcela da igreja que estava sendo rebelde. Vos aparteis. Sabe o que isso significa nesse contexto, irmãos? Não dá comida para quem não quer trabalhar, para quem rejeita o mandamento divino, o princípio da criação. Não dê comida. Você está proibido. Quando o sustento é dado a uma pessoa que quer trabalhar e não consegue, isto é uma bênção. Quando há caridade, a pessoa não tem condições, ela não tem condições ou físicas, ela não tem oportunidades, e aí é dado aquela cesta básica, é feito aquela ação social para a pessoa ela se recuperar, e isso é uma bênção, isso não é condenado por Deus. Mas quando isso se faz ao preguiçoso, já passa a ser um apoio à desobediência. Quando eu sustento o preguiçoso, eu estou dizendo, não precisa trabalhar porque eu lhe sustento. Não precisa obedecer a Deus porque eu lhe sustento. E isso já é desobediência. Quando eu passo a mão na cabeça de um disciplinado, que o conselho disciplinou, eu estou indo contra uma liderança estabelecida por Deus para a igreja. Eu estou pecando. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado. Versículos 13 diz assim, versículo 13, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Versículo 15, todavia não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. As pessoas ajudam preguiçosos porque elas acham que elas estão fazendo o bem, mas apoiar alguém que desobedece a Deus nunca é fazer o bem. Não se associem a essas pessoas. Não sustentar preguiça tem um elemento disciplinar. E esse elemento disciplinar, de não sustentar a preguiça nesse contexto, ele é restaurador. Não existe transformação genuína sem arrependimento, sem tristeza, sem vergonha pelo pecado. Não existe. Nós temos que entender isso. A disciplina, ela é fundamental na igreja. A exortação, ela é fundamental na igreja. E a exortação é o que Paulo está fazendo aqui. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Jesus, Ele é o Senhor da paz, irmãos. A paz que excede todo o entendimento. E essa paz aqui não são circunstâncias de paz, não são momentos de paz. Ou seja, essa paz não é um sentimento aqui, mas ela é um ser. Não é um sentimento aqui, ela é um ser. Essa paz, ela tem forma, a forma de Cristo. E no versículo 16 nos mostra que tudo isso visa comunhão. A paz nos dá comunhão com Deus, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A consequência é paz. A consequência é Jesus Cristo. Versículo 17. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E eu faço das palavras de Paulo as minhas. Deus abençoe a todos. Assine o nosso canal, que nós possamos entender, irmãos, a importância da disciplina. Se você é um presbítero, veja isso no seu conselho, é algo muito importante. Se você é um pastor, atente para isso. Se você é um membro, apoie o seu conselho, apoie a decisão dos seus líderes para a disciplina e saiba como tratar. Você não vai deixar de falar com o irmão, esse irmão não é o seu inimigo. Tenha maturidade ao lidar com a disciplina. E a disciplina, ela é bênção porque ela visa a restauração dos seus. Ímpio não é disciplinado, ímpio é castigado. O disciplinado é o salvo do Senhor. Se você uma vez foi disciplinado, você sabe do que eu estou falando. Deus abençoe e até a próxima, com muito mais meditação
da palavra de Deus. Amém.